Apocalipse 17, ou o assunto a respeito do oitavo rei, é a própria ponte de ligação entre o tempo do fim e o fim do tempo. Como assim? O tempo do fim, conforme Daniel capítulo 12, o anjo disse a ele que depois da Inquisição, lá usa outras palavras, né? Viria o tempo do fim. E de fato se cumpriram grandes profecias agora, desde a partir do início do século XIX. Mas veja bem, existe também as cenas finais, que é a partir da marca da besta. Então, ou seja, a partir da marca da besta já termina o que, digamos assim, o tempo do fim, embora tudo faz parte do tempo do fim, e começa o fim do fim, ou seja, as cenas finais. Não é? Essa é uma colocação muito aceitável, claro. E o capítulo 17 de Apocalipse, o oitavo rei, ele é justamente a chave, porque nós entendemos que quando diz que o oitavo rei vai à perdição, a menos que estejamos equivocados, entendemos aí se tratando da marca da besta. Não é isso mesmo? Muito bem. Falando agora a respeito dos 7 reis ali, eu ainda vejo a melhor interpretação é essa literal, né? Porque o anjo disse que os 7 montes são também 7 reis. Então eu particularmente descarto totalmente colocar ali impérios antigos, a começar do Egito. Isso para mim é um devaneio profético, né? Da visão profética. Isso é uma divagação, entendeu? Então ali o capítulo todo do Apocalipse 17, ele está todo focado na mulher, eu já falei sobre isso. Então veja bem, existe aqui um erro aceitável, até é o que hoje eu vejo. Bento XVI, ele era o 7º rei, correto? E ele renunciou, entrando assim Francisco no lugar dele. Então se nós dissermos que ele deu sequência ao reinado do 7º rei, porque a partir do Tratado de Latrão, onde o Vaticano passou a ser um país independente e os papas se tornaram monarcas, né, reis, por assim dizer, chefes de Estado, Bento XVI ele foi o 7º rei desde o Tratado de Latrão de 1929. Então observem, se ele renuncia e Francisco ocupa o lugar dele, o que a princípio eu compreendi, como muitos, que o Francisco já era o 8º rei, porque o 7º era Bento, e o 8º é dos 7. Não dá para você chegar a essa conclusão? Dá. Então é aceitável que você chegue a essa conclusão. Se o 8º é dos 7, então está ocupando o lugar do 7º, está batendo. Porém, nós vimos aí que não foi bem assim. E ainda é um erro aceitável se a gente raciocinar da seguinte forma. Bom, então, se Francisco não foi o 8º rei, ele não foi o 8º rei, como nós acreditávamos, então, ocupando ele o lugar do 7º rei, então, e se a profecia considera ele ainda como o 7º rei pelo fato de ocupar o lugar do 7º? O reinado do 7º não foi interrompido como comumente pela morte do Papa, foi inédito, é inédito uma renúncia, né? O Papa fica até ele partir, mas Bento XVI, de uma forma inédita, assim, praticamente, muito difícil isso acontecer, ele renunciou, entrou o 8º, não. Então, digamos, vamos colocar aqui que na profecia ele continua o reinado do 7º, então nós temos aí Leão XIV sendo o 8º. E isso é o que ultimamente eu tenho aceito. E, queridos, sinceramente, eu acho até um erro aceitável se a gente pensar assim. E vou dizer mais uma coisa para vocês. Essa questão de que a gente tem que ser infalível na interpretação profética e esse medo de não podemos falar uma coisa que pode a gente errar e vai cair no descréditos, eu lamento dizer para vocês que a gente não pode ter esse medo, porque somente Deus e a Bíblia são infalíveis. Mas você não cai no descrédito da interpretação. Veja bem, a profecia ela é certa.
Agora, a gente pode ter erros de interpretação e a gente nem por isso vai descrer e vai entrar nessa divagação aí, nesse devaneio profético, que é essa viagem, me desculpem, de colocar 7 reis como 7 impérios a começar do Egito. Me desculpe, gente, isso é uma divagação na interpretação profética. Isso é um devaneio. Então, se você analisar com sinceridade o capítulo 17, que se trata especificamente da mulher, os 7 reis, o anjo disse que os 7 montes são também 7 reis. São 7 montes, ou seja, 7 cabeças, perdão, né? 7 cabeças são 7 montes e são também 7 reis. O anjo, ele está interpretando para a gente. Então, o anjo dele, ele coloca um marco aí que você não pode mexer. A partir do momento que o anjo fala, águas, gente, que vocês viram, a besta no remédio do mar, essas águas, esse mar é uma multidão, é um lugar muito povoado, velho mundo, claro. E agora ele fala, as 7 cabeças são 7 montes, onde ela está sentada, localização geográfica, e são também 7 reis. Queridos, isso